Esta é a passagem que os protestantes não conseguem explicar sem a Igreja Católica. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, São Paulo fala do purgatório. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Fomos batizados, estamos salvos. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. Então o que você faz depois do batismo vai ser posto em evidência. Quando? O dia, que dia é esse? O dia do juízo. A tornará conhecida, quando todo mundo vai saber tudo que todo mundo fez. Pois ele se manifestará pelo fogo, esse dia, o juízo final. E o fogo provará o que vale a obra de cada um. Tem um fogo que prova as obras da pessoa. Não só a fé, que já foi lançada aqui no fundamento em Jesus Cristo. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, que ele construiu com feno, perderá a recompensa. Ele vai perder a recompensa. Vai para o inferno? Não. Ele mesmo, entretanto, será salvo, vai para o céu. Mas como que através do fogo? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Começa por aqui. Galardão significa o quê? Significa, galardão é coroa. O galardão está falando sobre a coroa, sobre a recompensa que vamos receber nos céus. Esse assunto aqui está relacionado aos salvos, está relacionado àquele que trabalha na obra, aquele que prega o evangelho, aquele que é salvo, aquele que serve a Cristo, certo? Muito bem. Ora, aquele que planta e rega, são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Observe que ele está falando aqui não é de salvação, e nem de céu e nem de inferno. Ele está dizendo sobre galardão, sobre servir, sobre lavoura de Deus, sobre, você vai ver mais para frente, nós sermos santuários de Deus, ok? Casa de Deus. Muito bem. Olha os títulos. Os galardões se perderão. Vamos lá, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei, Paulo falando, tá? Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então ele lançou o fundamento, ele plantou, ele semeou, e o que vai acontecer posteriormente? Os discípulos de Paulo, que somos nós, continuidade do trabalho dele, vamos edificar sobre o fundamento dele, tá entendendo? Sobre o trabalho que ele começou, vamos continuar, e vem de lá para cá, ok? Certo? Vem de lá para cá, os servos de Deus, os cristãos, né, os gentios convertidos, vem edificando sobre esse fundamento que foi dado a ele. Ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Igual ele tem um outro versículo que ele diz, Paulo plantou, Apolo regou, o crescimento vem de Deus, certo? Porém, cada um veja como edifica. Olha só, preste atenção. Porém, cada um veja como edifica. Tá entendendo? Então você prega a palavra, você está responsável de um trabalho evangelístico, você é um simples membro, todos nós estamos fazendo a obra de Deus. Seja por meio de um testemunho, seja por meio trabalhando em uma empresa, nós somos o sal, nós representamos a Cristo. A partir desse momento estamos servindo. Então, mediante o nosso trabalho, está sendo constituído o nosso galardão. Porque, olha só, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pronto, isso aqui já diz tudo. Não existe outro fundamento, não existe outra lei, não existe outra doutrina, não existe
outro tipo de evangelho a não ser o que o do Senhor Jesus Cristo trouxe, a doutrina de Cristo. Ele disse, não pode haver outro fundamento além desse. Vamos lá. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento isso ele está dizendo em relação ao quê? Ao trabalho que está sendo feito. Então ele está usando aqui, no sentido figurado, esses objetos. Está entendendo? No sentido figurado ele está usando. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provar. Então veja bem, preste atenção. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, figurativamente falando, que o trabalho que nós estamos fazendo, servindo a Jesus em vida nessa terra, nos tempos de hoje, seja um trabalho por meio de uma instituição, seja um trabalho por meio de cuidar, por meio de evangelizar, sendo um evangelista, sendo um pastor, sendo um curador, enfim, servindo a Jesus Cristo. O trabalho que nós estamos fazendo, ele será como ouro, como prata, como pedras preciosas, como madeira, como feno, como palha, o fogo vai revelar. Que fogo é esse? Que fogo é esse? Observa um versículo, que eu não me lembro agora, mas não me lembro qual discípulo falou isso, qual servo, mas o Espírito Santo fala, você que lê a Bíblia, você vai saber, ele diz assim, ó, não vos impressioneis pelo fogo ardente que há entre vós, destinar-vos a provar-vos. Olha só, não fiqueis atemorizados e nem surpresos pelo fogo ardente que há entre vós, destinar-vos a provar-vos. Então você vê que a palavra ela se liga em uma à outra. É esse tipo de fogo, é algo espiritual, é um fogo que prova, que nos prova, tá entendendo? É um fogo espiritual, que vem nos provar as obras das nossas mãos, ok? E nesse dia, no próximo ao último dia do julgamento, esse fogo também será manifesto para nos provar, que vai ser o dia em que nós vamos receber o nosso galardão. O que é o galardão? É a coroa eterna, que é um mistério da maneira que nós vamos receber, né? Uns dizem que a nossa morada será mais próxima de Deus, outras mais distante, enfim. Mas o importante é que seremos salvos. Essa palavra aqui é para os salvos, aqueles que servem a Jesus, servem a Deus, estão salvos. Tá entendendo? Mantenha a sua salvação, mas os galardões serão distribuídos de forma diferente para cada um, mediante as suas obras. Olha só. Então, a manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Tá? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Certo? Tá bem claro? Receberá galardão, a coroa divina. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Tá vendo? Sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Porque o fogo vai purificar. Tá entendendo, pessoal? Não sabeis que sois, santuário de Deus? Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Entendendo? Isso aqui é muito revelador. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se eu pratico o pecado, vivo no pecado, tá? Com a intenção de, vou pagar no purgatório, eu pago o meu pecado. No purgatório eu vou pagar todos os meus pecados. Então eu vou viver uma vida de pecado. Aí, aqui, a palavra de Deus, primeira epístola de João, diz, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Peraí. Então, eu vivo na prática do pecado, tendo a ilusão de que vou pagar no purgatório. Só que confirma que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Então eu estou sendo filho do diabo. Como um filho do diabo vai ser salvo? Olha a ilusão. E diz aqui ainda, que o Espírito de Deus habita em vós. Como o Espírito Santo pode habitar no corpo de alguém que vive na prática do pecado?
Olha a ilusão. Não caia nessa ilusão. Não caia. Analisar. Quem lê o texto, não lê o contexto, é pretexto para falar besteira. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sagrado. Tá entendendo? Então, como pode algo sagrado viver na sujeira, na podridão do mundo, que é o pecado? Então não é sagrado. Correto? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se estuto, ou seja, faça-se não sábio, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Tá entendendo? Então é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Quem lê o texto, mas não lê o contexto, é pretexto para falar besteira. Então aqui, você pode observar nesse texto, que ele não está falando sobre céu e nem inferno. Ele está falando com os que servem a Cristo, os que têm o Espírito de Cristo, e diferentemente receberão galardões diferentes. Receberão cada um seu próprio galardão mediante as suas obras, que será provada pelo fogo. A partir de agora em vida, pelo fogo ardente em que nos arrodeia, e neste dia, no dia em que haverá esse fogo provador, purificador, e que vai também provar as obras de cada um para receber cada um seu galardão. Ok? Então, creio e acredito que você tenha entendido, porque mediante a palavra de Deus nós temos que iluminar nossas mentes e não confundi-las. Não confundi-las. E outra coisa também. Evite falatórios inúteis e discussões banais de religiões. Deus não é religião. Tá? Deus não vai salvar os protestantes. Também não vai salvar os católicos. Também não vai salvar os espíritas. Não. Deus não é divisão. Ele vai salvar aqueles que são filhos dele. Pronto. Ele vai salvar a igreja dele. A igreja espiritual é aqueles que pratica esta doutrina, que está sobre esse fundamento aqui, ó, que foi pregado, que foi implantado pelo apóstolo Paulo, ok? E nós que somos os gentios convertidos, se nos mantermos em cima dessa base, praticando essa palavra, nós vamos nos tornar santuários de Deus. Se o Espírito Santo habitar em nós, se o Espírito Santo habitar em você e você manter ele habitando em você, longe da prática do pecado, então nós seremos salvos, ok? Você que fica disseminando divisão, disseminando contenda, com o intuito de engajar a sua conta, Deus, ele está longe desse tipo de pessoa. Deus não se agrada disso. Não se agrada. Pare de se enganar. Ok, meus amigos? Grande abraço. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Deixe aí seu comentário se você quiser. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.